Mas que perigoso criar um precedente em que deputado não pode sair na mão com o outro, né? Que precedente absurdo é esse, né? Em que um parlamentar não pode agredir um cidadão comum ou não pode agredir outro cidadão comum. Felizmente, pelas manifestações nesse Conselho de Ética, e eu quero parabenizar o trabalho do relator, deputado Alex Manente, o recurso do deputado Glauber deve ser negado. Aliás, um outro ponto que Glauber não cumpre a sua própria palavra. Ele dizia que queria levar o processo direto para o plenário, que sequer apresentaria recurso à SCCJ, mas talvez isso aí seja parte da negociação com o deputado Hugo Mota. Mas já me adiantando a essa aprovação do recurso, eu já trouxe aqui um kit para o deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Presidente, relator, deputados e todos que estão aqui presentes. Do que eu estou sendo acusado? Para a defesa se defender, ela precisa saber qual é a acusação. Muitos, durante esses dias, me dizem o seguinte: Glauber, se atém à sua defesa. Mas o que é a defesa? A defesa é a minha reação ao provocador que era do MBL, aparentemente já rompeu, pode fazer algo que seja um tipo de delação premiada daqui a pouco. É a resposta a esse provocador? Ah, Glauber, não cita mais o ex-presidente da Câmara. Mas a minha pergunta é, na inicial, tem especificamente as discussões com o ex-presidente da Câmara? Eu preciso saber em relação ao que eu vou me defender. Se eu vou me defender exclusivamente em relação à minha reação ao provocador, a defesa é uma. Se eu tenho que responder ao conjunto dos fatos que estão na inicial, sem a determinação de condutas específicas, a defesa é outra. É por isso que, em termos procedimentais, nós solicitamos à Comissão de Constituição e Justiça a inépcia da inicial. Deputados e deputadas, em relação ao que eu tenho que me defender? Eu vou partir do pressuposto, nesse momento, já que já falei bastante sobre o conjunto dos temas, de que eu tenho que me defender sobre a minha reação ao provocador que era do MBL. A minha reação a um provocador que por 7 vezes foi ao meu encontro. 7 vezes. Na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, porque não pensem que ele ficou satisfeito em vir à Câmara. Depois da 5ª provocação no espaço da Câmara Federal, ele por mais 2 vezes, imaginando que com isso teria dividendos econômicos e eleitorais, ele foi mais uma vez fazer provocações no Rio de Janeiro. Tem vídeos circulando e que demonstram aquilo que eu estou dizendo. Bom, na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, os senhores já viram a gravação com ele falando e fazendo xingamentos à minha mãe, não de maneira imprecisa, como um xingamento abstrato, falando dela, a chamando de safada. Eu resisti muito, presidente, e minha família também resistiu muito, minha irmã e meu pai, a apresentar o que eu vou apresentar aqui no dia de hoje. Porque eu me emociono e eu não queria me emocionar aqui. Mas eu estou com um pendrive aqui na minha mão, que se a Comissão de Constituição e Justiça puder apresentar, tem um diálogo meu com a minha irmã, há poucos dias do acontecido dentro do espaço da Câmara.
e as condições em que minha mãe estava, com uma foto que minha irmã tirou da situação dela dentro de casa, alguns dias antes do que aconteceu aqui na Câmara. Basicamente, tem uma fotografia da minha mãe, isso dói na gente e dói pesado, dormindo em cima de uma bancada. E minha irmã mandou, falou, olha o que está acontecendo. E eu disse, pô, mas no meu desespero, mas as cuidadoras não viram isso, Glauber? As cuidadoras às vezes dormem também. E o que nós vamos fazer, então, para resolver uma mulher que teve o tipo de atividade que minha mãe teve durante toda a sua vida, estava numa situação muito difícil. E a gente entende quando a gente passa por uma situação específica. Quem tem algum familiar que esteja num estado avançado de Alzheimer, sabe exatamente do que eu estou falando, e eu não precisava apresentar absolutamente nada para essa pessoa. Do mesmo jeito, presidente e relator, que continua a me doer, depois da aprovação no Conselho de Ética, um deputado dessa casa voltar às redes sociais, depois de minha mãe falecida, para fazer mais uma vez xingamentos a ela, colocando um vídeo aqui desse espaço da CCJ, onde ele fala todo tipo de aberração para minha mãe. Aí eu me pergunto, a minha pena tem que ser a de cassação. E a desse parlamentar que falou o que falou, colocou um vídeo de uma pessoa que já estava falecida. Qual que vai ser a pena para ele? Eu pergunto a Vossa Excelência, presidente, se essas imagens podem ser colocadas aqui agora na CCJ. Deputado Glauber, eu acho, primeiro, desnecessário, e segundo, não há autorização regimental, deputado Glauber. Direito. Questão de ordem relacionada ao uso de vídeo, eu vou ler para a gente encerrar esse assunto. Recurso interposto à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º do Código de Decoro Parlamentar, deve-se limitar-se à análise de eventuais vícios formais ocorridos no trâmite processual perante o Conselho de Ética, não se tratando, portanto, de etapa destinada à reapreciação de provas ou mérito da representação. Neste contexto, a apresentação de áudio ou vídeos por parte da defesa revela-se incabível por constituir meio probatório alheio ao escopo do recurso, que é estritamente formal. Ademais, conforme já consolidado por essa presidência na questão de ordem número 9/2023, não há autorização regimental para a reprodução de áudio ou vídeo de terceiros por parlamentares no uso da palavra, sendo tal prática vedada em razão da ausência de previsão normativa e de risco à ordem, respeito e austeridade dos trabalhos parlamentares, artigo 63 do Regimento Interno, bem como de possível violação dos direitos de personalidades protegidos pelo artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Portanto, indefiro o uso de vídeo ou áudios por parte da defesa nessa fase recursal por afrontar os limites regimentais e a natureza estritamente formal do recurso. Presidente, respeito e discordo da decisão de Vossa Excelência, porque não é a apresentação de novas provas, é a apresentação de elementos que demonstram a desproporcionalidade da pena que está sendo imposta nesse momento. Eu pergunto a todos os parlamentares que estão aqui presentes, a todos, deputados e deputadas, se você tivesse a sua mãe vivenciando uma situação de um Alzheimer avançado, no momento em que a comoção, o nervosismo, a tensão na sua família é plena, e um sujeito, pela 5ª vez, vem ao seu encontro, falando e exercendo todo tipo de ataque à sua mãe, se você, deputado ou deputada, teria uma atitude diferente da que eu tive naquele dia.
Se eu estou sendo acusado pela reação ao provocador, se esse é o tema da representação em relação ao qual eu tenho que me defender, eu deixo esse questionamento. E eu deixo esse questionamento não só aos deputados de esquerda que já são sensíveis a essa posição, mas eu deixo esse questionamento aos outros deputados. O deputado que xingou minha mãe mais uma vez, depois do seu falecimento, chegaram para mim várias denúncias da família dele. Sabe quantas vezes eu utilizei? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu utilizarei a menção ao seu pai que já é falecido? Nenhuma. Eu não farei isso. Eu vou fazer com ele o debate político mais duro. Eu vou procurar as consequências por aquilo que ele fez em relação à minha mãe. Mas eu não vou utilizar o pai dele ou a mãe dele como instrumento de perseguição política ou de debate político a ele. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque minha mãe não está mais na arena política. Se ela tivesse na arena política, exercendo o mandato ou exercendo o cargo de prefeita, era uma coisa. Mas fazer isso com quem não está mais nesse exercício é um ato de profunda covardia. Queria pedir, presidente, eu sei que o plenário... Solicito, mais uma vez, silêncio ao plenário para garantir a fala do nobre deputado Glauber Braga. Por favor. Quando eu apresento essa tentativa de mostrar esse diálogo que aconteceu no dia 12 de abril e o episódio aqui na Câmara foi no dia 16, é porque não tem proporcionalidade na pena que está sendo imposta. E é porque o regimento, a Constituição e, mais especificamente, o Código de Ética determina, relator, uma pena específica para esse tipo de caso. O artigo 10 diz: são as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1, censura verbal ou escrita. Aí, quando você vai para o artigo 12, a censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido nos casos de incidência das condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º. Mas o que é o inciso 3, artigo 5º? Quando você vai, então, ao inciso 3, artigo 5º, está aqui. Atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma desse código: praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão de respectivos presidentes. Está aqui a pena. A pena está prevista no que dispõe taxativa, no que dispõe o regramento da própria Câmara. Deputados, eu entendo que alguns dos senhores queiram se vingar de mim nesse momento, por conta das minhas posições políticas. Entendo. Agora, independentemente disso, a defesa do mandato nesse momento se faz como uma garantia pelas liberdades democráticas e por muita gente que não está sentada nessa cadeira nesse momento, mas que tem expectativa nessa sessão. Eu trouxe ali uma pilha de livros. Aqueles livros são os livros que as pessoas me deram nos quase 9 dias em que eu estava em greve de fome no espaço dessa casa. Eu não tenho palavras para agradecer toda a solidariedade das pessoas que têm ocorrido e vindo das mais variadas regiões. Quero agradecer as milhares de pessoas, e por aí eu termino, presidente, as milhares de pessoas que foram a Cinelândia na última quinta-feira, dia 24. E nos próximos 60 dias, se os meus argumentos não forem acolhidos pela Comissão de Constituição e Justiça, eu vou estar percorrendo os 26 estados brasileiros, só para encerrar, presidente.
Eu vou estar percorrendo os 26 estados brasileiros, apresentando a minha defesa, dialogando com as pessoas sobre o que está acontecendo e me coloco à disposição para apresentar os argumentos também a qualquer um dos parlamentares que queiram me ouvir. Comecei falando de minha mãe e termino também por ela. Minha mãe sempre dizia: meu filho, ninguém perde por agir corretamente. É porque eu tenho a convicção de que eu estou agindo corretamente, que eu não tenho que ter medo, e agradeço a todas as pessoas que não estão tendo medo de fazer essa defesa junto comigo. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão, parecer do nobre relator, deputado Alex Manente. Chico Alencar, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente, cidadania presente, colegas de representação, o deputado Glauber Braga se defende a si próprio e ao parlamento sem precisar de nenhuma ajuda. Ele é um deputado qualificado, honesto, nunca fez falcatrua, nunca planejou matar ninguém, a não ser os desmandos da República, o desvio de emendas parlamentares, os crimes corriqueiros que a institucionalidade brasileira vive, inclusive agora no INSS, e não só agora, vem de longe, vem de muito tempo atrás. Eu queria, assim como o Glauber começou e terminou com a mãe dele, pedindo licença a ele, começar e terminar com outro que está na companhia da saudade Braga, Papa Francisco. Ele dizia o seguinte: o supremo dom da, como André Maimone, advogado, e Glauber já o fizeram, tocar o coração e a razão das pessoas, sobretudo aquelas que se dispõem a ouvir. Peço, presidente, descontando meu tempo, peço silêncio, por favor. O relator aqui, diferentemente do relator no Conselho de Ética, do qual sou membro, por isso posso falar, porque vi, está, suponho eu, aberto às ponderações aqui. Lá, infelizmente, o deputado Paulo Magalhães disse que não ia responder. Protetor da humanidade. E eu espero que isso seja imanente, com trocadilho, ao seu caráter. Quero argumentar até tecnicamente, embora não exista só o técnico, distante do político e do ideológico. O Código de Ética e Decoro Parlamentar foi desrespeitado no processo que levou ao pedido de cassação do Glauber no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Desrespeito ao artigo 3º, que diz que são deveres fundamentais do deputado comparecer às sessões plenárias e aquelas de comissões e conselhos dos quais faz parte. Isso gera nulidade. Lá aconteceu tudo sem que os representantes comparecessem sequer a uma oitiva, omissão completa. Quando uma testemunha para defender a representação foi falar, o deputado Alberto Fraga, ele terminou defendendo o Glauber, dizendo, o artigo 3º, inciso 5º, diz que é dever fundamental do parlamentar apresentar-se à Câmara durante as sessões e comissões das quais faça parte. Omissão total de quem representou. Na própria sessão do Conselho, também só apareceram para encerrar a discussão. Apenas um deputado, que diz a respeito disso, está aqui, no artigo 12. A censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso 3º do artigo 5º deste Código, ou seja, agressão física. Vem o relator lá, com apoio de 13 votos, afinal, e diz que a pena capital, a pena máxima, tem que ser aplicada. Isso não é poder discriminatório, como já destacou o advogado André Maimone. Isso é poder arbitrário e ilegal, inconstitucional, que fere a ética e o decoro parlamentar. Aplicar essa pena descabida, capital, de extermínio do mandato do Glauber.
E isso são erros processuais, sim, porque ferem o que está inscrito no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não tiver sensibilidade para isso, ela está deixando de ser da Constituição, da Justiça e da Cidadania. Eu queria caminhar para o encerramento. A deputada Fernanda citou o caso do ex-deputado Chiquinho Brazão. Depois da apreciação aqui na CCJ, da qual eu fazia parte, passaram-se 7 meses e 6 dias sem que a definição pela cassação de alguém réu acusado de assassinato fosse apreciada pelo plenário. Aí vem a mesa diretora, edulcora e estabelece uma sanção administrativa. Retira o mandato do deputado e mantém seus plenos direitos políticos. Ora, primeiro equiparar o caso de Chiquinho Brazão com o de Glauber é uma ofensa à inteligência mais elementar de qualquer ser humano do planeta. Em segundo lugar, não pode ter esse comportamento. Aos amigos ou sócios, quem sabe, de esquemas criminosos, milicianos, a lei. Caça, não dá para segurar, mas vamos tirar do plenário o dever político irrenunciável de analisar esse caso. Ao Glauber, não. Vamos rapidinho, vamos acelerar, vamos levar logo para o plenário, vamos caçar o mandato, que seria uma ignomínia de repercussão internacional. Quero lembrar que em 6 casos de agressão física, desde que o Coética foi instituído em 2011, 5 foram extintos e 1 mereceu censura verbal. Seria um ineditismo absoluto e absurdo isso de caçar o mandato do Glauber. Paulo Magalhães, o relator, também, soubemos agora, já foi protagonista de uma agressão física. O ex-deputado Jair Bolsonaro também, quando na visita ao Centro de Torturas do DOI-CODE, foi acusado de dar um soco na barriga do senador Randolph. Não deu em nada, nem a censura escrita que é prevista pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então, olha, aqui há um conjunto de nulidades, há evidente vingança política. Se o Glauber fosse do estilo mais maneiroso, tivesse o meu temperamento, Glauber, e eu não sou de dar tapinha nas costas, eu sou de conversar com as pessoas com educação. Mas se você fosse mais jeitoso, se você fosse mais corporativo, talvez essa gana cassatória, que lembra muito a ditadura, não estivesse tão forte aqui. Mas você já disse, inclusive na brilhante defesa na sessão passada dessa comissão, você não vai fazer demagogia, não vai mudar o seu temperamento, vai se defender substantivamente, como você tem feito até agora. Quero encerrar, de novo, com o Papa Francisco. Vejam o que ele disse em janeiro de 2015, indagado sobre reações emocionais, passionais. E, no caso, o episódio era aquele ataque abominável ao semanário Charlie Hebdo, lá em Paris. Ele disse o seguinte: é claro que isso tem que ser repudiado, mas entendam, quando você ofende a crença de alguém ou o amor e o afeto de alguém, você pode esperar as reações mais contundentes. Disse o Santo Padre: se você falar mal da minha mãe, pode esperar um soco. E olha, você fez bem menos que um soco. Aliás, não foi chute na bunda, não. Você deu uma banda mal sucedida, não conseguiu, como o Corinthians, parar o ataque do Flamengo domingo. Então, eu queria dizer o seguinte: sensibilidade para todos nós daqui. Espero que essa matéria, como o presidente Paulo Aze antecipou e disse que vai para o plenário, não, eu confio na sensibilidade do relator, para parar aqui esse processo e ele ser refeito de acordo com a Constituição, com a Justiça. Última frase. Com a cidadania e com o Código de Ética. Nós não podemos trair aquilo que nos constitui como representantes da população. Glauber fica. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao nobre deputado pastor Henrique Vieira. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Deputado Cajado, por favor.
Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, nobre relator. Também gostaria de, dentro do possível, pedir silêncio para que eu possa desenvolver o meu raciocínio. Em primeiro lugar, dialogando ainda com o relator, mas também com todos os deputados, queria pedir a pausa do meu tempo, se fosse possível, só para eu poder recompor meu raciocínio. Se quiser retornar também. Só 6 deles se inscreveram. E 18. Não quis. Em primeiro lugar, senhor relator, e dialogando com o relator, dialogo com todos os deputados, o relatório apresenta uma diferença entre o que seria um processo judicial e um processo parlamentar. A natureza de um processo judicial e a natureza de um processo parlamentar no que diz respeito à fundamentação. É um pressuposto utilizado pelo relator. Tudo, na hora de fundamentar a sua decisão, não aceitando o nosso recurso, do nosso partido e do companheiro Glauber, é curioso que o nobre relator se fundamenta o tempo inteiro em decisões judiciais. Então essa é uma primeira pergunta mais objetiva que eu faço. O relator usa uma distinção entre processo político, parlamentar e processo judicial, mas usa fundamentos jurídicos para indeferir o nosso pedido. Gostaria de perguntar como o relator percebe essa diferença e como aplicou nesse caso, e se não haveria uma contradição, um contrassenso. Segundo ponto, pergunta objetiva, mas sempre dialogando com todos os deputados e deputadas. O relator fala, e abre aspas aqui para o relator, que o deputado Glauber pôde fazer a sua defesa totalmente, ou seja, exercer plenamente o seu direito de se defender. Está escrito. Pergunto ao nobre relator. Quando o relator lá no Conselho de Ética, antes de começar todo o colhimento das testemunhas, diz que o deputado Glauber merecia ser cassado, Vossa Excelência não acha que é uma antecipação de juízo, que coloca o relator numa situação de suspeição e, consequentemente, reduzindo o pleno direito de defesa do Glauber? Se fosse Vossa Excelência no lugar, qualquer um de nós aqui tem um relator que vai nos julgar. Antes da instrução, antes das testemunhas, ele diz, você merece ser cassado. Quem gostaria de passar por isso, mas não se trata de gostar ou não, pensando em nulidade ou não do processo, não causa suspeição, um princípio de parcialidade, uma antecipação de juízo e, consequentemente, restrição do pleno direito de se defender? Pergunta objetiva e direta ao relator. Terceira pergunta. O relator fala que a Comissão de Constituição e Justiça deve se ater ao processo, nulidade ou não, se houve vício, e não ao mérito. Bem, vamos lá. Quero perguntar a Vossa Excelência como entende a diferença entre mérito e método, e levando também essa reflexão para todos os deputados e deputadas. Vamos lá. Mérito, pegando como parâmetro o direito penal, seria o fato em si, o caso ocorrido. Num primeiro momento, numa fase, você vai avaliar o fato. Agora, pergunta importante, senhor relator. A dosimetria não se diferencia do mérito? Uma coisa é o fato. Quando se pensa a dosimetria, já não é mais o fato, já não é mais o mérito. É a partir de critérios objetivos, qual o tamanho da pena com relação ao mérito identificado. Uma coisa é o mérito, outra coisa é a dosimetria, que vai quantificar e estipular uma pena com relação ao mérito. A minha pergunta é quase assim, sim ou não, senhor relator? Sim ou não, deputados e deputadas? Não há diferença entre mérito e dosimetria? Então vamos lá. Tem o fato em si. Se a dosimetria não tem a ver com o processo e a quantificação, ela tem a ver com o quê? Porque a partir do seu relatório, com todo respeito, minha opinião é a seguinte, tudo que chegar aqui não será acolhido nenhum recurso.
O parâmetro estabelecido pelo atual relator é mais ou menos o seguinte: passou pelo Conselho de Ética, não cabe à CCJ discutir o mérito, recurso indeferido. Ou que outra situação a CCJ pode se pronunciar? Vamos lá. Qual é o parâmetro constitucional? Terceira pergunta objetiva. E é uma pergunta não no sentido da provocação, mas do diálogo, da busca de entendimento, da busca de defender a democracia, a cidadania e o mandato do nosso companheiro. Peço mais uma vez silêncio, por favor, ao plenário. Senhor relator, senhores deputados e senhoras deputadas, quando se pensa uma dosimetria, não tem que se pensar em proporcionalidade? Não tem que se pensar em medida comparativa com outros casos? Não tem que se pensar em isonomia e casos anteriores? E mais, como o deputado Chico falou, não cabe à CCJ olhar para uma pena, olhar para o Código de Ética, perceber que a pena aplicada é desproporcional ao Código de Ética. A CCJ vai dizer, isso não é comigo? A CCJ não tem que zelar pela Constituição, pelo regimento e pelo Código de Ética? Então você, sob tensão, pressão, provocação, com sua mãe enferma, prestes a morrer, sendo ofendida, empurra uma pessoa. O que o relator está dizendo é, olha, se a medida para isso for cassação, não tenho nada a dizer. Meu Deus, fechem a CCJ. Se a dosimetria, nesse caso, não está mal aplicada, se não há verificabilidade de algo desproporcional, injustificado, que fere a Constituição e o Código de Ética, a pergunta, Fernanda, daqui para frente é, qual é o parâmetro, qual o precedente que se abriu? Sobre o que a CCJ pode se debruçar? Vamos fazer relatórios automáticos. Daqui para frente vale tudo. É um precedente gravíssimo. Óbvio que eu sou um admirador do mandato do companheiro Glauber. Óbvio que nós temos afinidade política e programática. Mas entendem que é além disso? Entendem? É difícil compreender que a ação do companheiro Glauber, do deputado Glauber, do ponto de vista da proporcionalidade, do que está objetivamente escrito no Código de Ética, não requer uma pena de cassação? E não perceber nisso um vício, uma nulidade, é muito estranho. Eu pergunto ao relator, qual a diferença entre mérito e dosimetria? O que vossas excelências entendem por mérito e o que vossas excelências entendem por dosimetria? Ou uma pergunta derivada desta. Neste caso, a dosimetria não está mal aplicada, contrariando o Código de Ética? E se contraria o Código de Ética e o princípio constitucional da proporcionalidade, não caberia a CCJ se pronunciar técnica e objetivamente sobre isso? Dizendo, há excesso, não tem parâmetro no Código de Ética, fere o princípio da proporcionalidade, não há isonomia, medida comparativa. Senhor relator, 1000 argumentos jurídicos poderiam ser utilizados para acolher o nosso recurso. E o não acolhimento é uma porta aberta, sem precedente, que não é um ataque só ao deputado Glauber, ao Partido Socialismo e Liberdade, à esquerda e ao campo progressista. É uma fragilidade democrática curiosa. O que está se fazendo aqui é, em nome do não é político, sinceramente, se agindo politicamente. Porque do ponto de vista do direito, da Constituição, do regimento e do Código de Ética, como não perceber que a aplicação da dosimetria não tem amparo constitucional e regimental? E a pergunta objetiva que eu faço nesse minuto é, quais são os critérios mínimos de razoabilidade e motivação a fim de assegurar a legitimidade do julgamento político disciplinar? Porque é óbvio, o relator tomou esse cuidado. Precisa ter um critério mínimo de razoabilidade e motivação. Senão seria arbitrário, senão seria excesso. Eu entendi isso do relatório. O relator defendendo o seu próprio ponto de vista. Então cabe uma pergunta. Quais são os critérios mínimos de razoabilidade e motivação? Para que algo seja validado e depois disso nada se possa dizer, porque então seria julgar o mérito. Um empurrão sob pressão
diante de uma reiterada provocação de uma violência permanente. Isso é legítimo o suficiente para cassar um mandato, senhor relator e senhores deputados e senhoras deputadas? Olha, em respeito ao Glauber, em respeito à sua mãe, em respeito à democracia, em respeito ao campo progressista, mas em respeito à Constituição, é um absurdo o que está acontecendo. Mas há tempo de demover e fazer o que é justo. Sim. Pastor, né? A mesa agradece ao pastor Henrique Vieira e passa a palavra ao deputado Helder Salomão, pelo tempo regimental. Este processo, ele mostra o cenário que nós vivemos nesse parlamento, especialmente na última legislatura. Eu não preciso me esforçar aqui para lembrar todos os aspectos que foram apresentados pelo Glauber, pelo advogado, pelos parlamentares, mas acredito que vale a pena ressaltar, mais uma vez, que neste processo há uma ausência completa de conduta específica, de fato específico. E nós não podemos esquecer que num passado muito recente, o atual presidente da República foi julgado, condenado, preso por fato indeterminado. E é isso que está sendo discutido aqui. O julgamento do deputado Glauber é por fato indeterminado. Porque se o fato determinado for a ação do Glauber contra o provocador, também já foi dito aqui que a pena prevista no artigo 12 do Código de Ética é a advertência. Ou tem outro motivo? Ou existem outros motivos? Se o motivo é pelo comportamento compreensível do deputado Glauber Braga, que aqui emocionado fez a sua defesa, eu fico imaginando, senhores e senhoras, que alguém tivesse vivendo a mesma situação que o deputado Glauber viveu, de ter sido provocado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas até o momento eram 5, depois mais 2, por alguém que é pago por uma organização que nesse país se especializou em fraudar a democracia e o sistema de justiça. Eu fico me perguntando, senhores e senhoras, como é que vocês reagiriam? Eu disse aqui na reunião da semana passada, deputado Glauber, que eu não sei como eu reagiria se a acusação e se a agressão à minha mãe tivesse sido na intensidade que foi a agressão à sua mãe, naquele momento em que ela estava já muito doente e que veio a falecer nos dias seguintes. Eu fico me perguntando, por mais equilibrado que eu seja, por mais que eu tente me conter, mas nós estamos diante de um ato que é de humanidade de um filho defendendo a sua mãe. E o que se quer colocar aqui, no relatório, aliás, se colocou, desconsiderando a Constituição brasileira, desconsiderando o próprio Conselho de Ética, uma pena capital. Uma pena de perda de mandato que não tem precedente na própria história do Conselho de Ética. Portanto, é uma invencionice que não tem nenhum lastro no regramento da Casa e não tem nenhum lastro na nossa Constituição Federal, e o advogado muito bem nos lembrou, no direito internacional. Não tem lastro. Não tem lastro. É a ação de uma maioria eventual. E eu quero lembrar aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, que diz o seguinte: um dos fundamentos do controle de constitucionalidade é a proteção dos direitos fundamentais, inclusive e sobretudo os das minorias,
em face de maiorias parlamentares eventuais. Eu pergunto, senhores e senhoras, nós vamos votar um relatório para cassar o mandato de um deputado probo, de um deputado que contra ele não pesa nenhuma acusação de ilícito, de malfeito, de má versação de recurso público. A deputada Alice da Mata disse aqui, na semana passada, se o motivo fosse o comportamento, pelo menos 50 parlamentares aqui já teriam que ter sido cassados, deputado Glauber, pelos seus comportamentos e suas atitudes aqui dentro. Então resta claro que nós podemos abrir um precedente perigoso, gravíssimo, conduzido e arquitetado por uma maioria eventual. Lembrem-se que numa democracia, as maiorias eventuais se alternam. As maiorias eventuais não são eternas. As maiorias eventuais precisam entender que o que deve balizar as nossas ações não são os nossos desejos de maioria, são os princípios basilares inscritos no regramento do nosso país, no regramento internacional e nas boas práticas. Por isso disse muito bem o ministro Luiz Barroso, é preciso que o controle constitucional preserve fundamentalmente o direito das minorias. Hoje, essa maioria eventual, deputado Glauber, amanhã poderá ser minoria. É assim no processo democrático. Tem sido e será assim, embora aqui alguns sonhem em interromper a democracia. Até tentaram planejar o assassinato do presidente da República, do vice, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas a democracia, no Brasil e no mundo, há de resistir contra todos os ataques que vêm com o objetivo de calar a voz daqueles que não se dobram ao ilícito. E é por isso, Glauber, você já explicou que você não é aquele deputado que cumprimenta todo mundo, que cumprimenta quando quer, né, porque é o seu estilo. Imagina se a gente olhasse para um parlamentar, para uma parlamentar, e vou dizer, olha, eu não quero mais a manutenção do mandato dele ou dela, porque eu não gosto do jeito como ele se comporta. Porque eu não gosto do cabelo, porque eu não gosto do discurso, porque eu não gosto do comportamento, porque eu não gosto da orientação sexual, porque eu não gosto do seu time de futebol, porque eu não gosto da sua fé, porque eu não gosto do seu discurso ideológico, das suas defesas dos temas que são caros ao seu mandato. Nós estamos aqui, senhores e senhoras, representando quem nos elegeu. E quem elegeu o deputado Glauber Braga conhece a sua história. E não teria votado nele se ele não tivesse feito exatamente o que ele faz aqui no parlamento brasileiro. Então, deputado Glauber, além da nossa solidariedade, também aqui o nosso estranhamento com essa maioria eventual que tenta lhe impor uma pena desproporcional, que não encontra lastro nem no próprio Conselho de Ética. Já foi dito aqui também, dos 21 deputados que perderam o mandato no Conselho de Ética, 16 foram por corrupção. Alguém tem alguma denúncia de corrupção contra o deputado Glauber Braga? 3 por assassinato. Alguém tem alguma denúncia contra o deputado Glauber Braga sobre isso? Os outros casos que foram de agressão física, que aí se assemelha ao que aconteceu com Vossa Excelência, embora seja compreensível como Vossa Excelência agiu, tiveram advertência verbal ou escrita. Então o relatório apresenta aqui uma invencionice,
uma perseguição política, não garantindo o direito de defesa, houve cerceamento de defesa e uma ausência completa de conduta específica, ou seja, querem condená-lo, Glauber, por fato indeterminado. Ele quer falar agora? Concedo a palavra para falar pela liderança do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri. Vossa Excelência dispõe de até 7 minutos. Presidente, só para relembrar, ou então falar pela primeira vez a esses membros da Comissão de Constituição e Justiça, porque uma mentira foi repetida várias vezes no Conselho de Ética, deputado Daniel, de que aqui dentro da Câmara dos Deputados, né, o senhor Gabriel Costenaro teria vindo para provocar o deputado Glauber Braga e teria ido para cima do deputado Glauber Braga provocando. Pois bem, basta uma análise que qualquer um de vocês pode fazer dos autos do processo em que se encontram as imagens de câmeras do circuito aqui da Câmara dos Deputados para ver que Gabriel Costenaro não só não provocou o deputado Glauber Braga, como estava de costas quando foi abordado pelo deputado. Vocês podem... Eu peço silêncio ao plenário. Peço silêncio ao plenário. Há um deputado usando a palavra. Eu peço a compreensão de todos para que possamos continuar essa reunião no clima cordial que ela está se desenvolvendo. Por favor. Deputado Kim, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Como diria Nelson Rodrigues, né? Certos tipos só quero vaias mesmo. Então isso muito me honra ter a reação desse tipo de gente. Não bastasse essa atitude de agredir um cidadão, pontapés e expulsá-lo da Câmara dos Deputados, depois o deputado Glauber Braga parte para cima de mim, e eu nem sequer tinha dirigido a palavra a ele. Ele vem, isso está no processo, me acusa de ser, como colegas de partido dele já fizeram, e também alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores também já o fizeram, todos eles já felizmente condenados pela justiça, transitado em julgado e já com a indenização caindo na minha conta, me acusou de ser defensor do nazismo e por isso também responde o processo. No mesmo dia, ainda participa aqui na Câmara dos Deputados de um evento e defende abertamente, isso há registro em vídeo para quem queira ver, que liberais sejam aniquilados. Esta é a palavra, essa é a expressão utilizada pelo deputado Glauber Braga, aniquilados. E a grande tese do deputado Glauber é de que ele estaria sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Ora, eu também denunciei o orçamento secreto, aliás, me candidatei à presidência da Câmara e no meu discurso foi centrado justamente na denúncia de todos os desvios do orçamento secreto da legislatura passada. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber é que ele para de denunciar o orçamento secreto agora que ele é operado pelo governo Lula. Agora que parlamentares da base do governo, para votar junto com o governo, recebem repasses, seja via RP8, seja via RP2, e o deputado Glauber sabe disso. Sabe que continua acontecendo, assim como os parlamentares da base do governo. E mais do que isso, ainda consegue uma suspensão essa que não há previsão regimental para que aconteça, mas alguma força obscura atuou sobre o presidente Hugo Mota para garantir ao deputado Glauber 60 dias numa tentativa de salvar o seu mandato, que foi vocalizado, inclusive, por vários dos parlamentares do governo. Inclusive, me lembro que esse foi o apelo específico do líder do PT, o deputado Lindbergh, no Conselho de Ética, que houvesse um tempo para negociar uma saída para o deputado Glauber. E aí eu me pergunto, o que estaria sendo utilizado nessa negociação para salvar o mandato do deputado Glauber? Será que são as mesmas emendas e os mesmos cargos que ele diz denunciar e que agora são operacionalizados e que agora são utilizados pelo governo petista e por isso, por estar na base do governo, mas apesar de não admitir, né, se dizer, aspas, oposição à esquerda, como uma ala do PSOL se intitula, mas na prática é base do governo, agora está sendo operacionalizado
pelo lulismo e pelo petismo, né, deixa de denunciar e deixa de vocalizar aquilo que ele se coloca ali como o grande paladino do enfrentamento a emendas do orçamento secreto. Além disso, fez um teatro ridículo aqui nesta Câmara dos Deputados, né, com a sua tal greve de fome. A primeira greve de fome que eu vejo que o sujeito toma isotônico, ingere carboidrato, poderia ter durado 30 anos essa greve de fome, que ele ainda sobreviveria. Né, realmente é uma coisa, uma tentativa de utilizar, né, o Conselho de Ética, os plenários das comissões da Câmara dos Deputados como palanque político ou como picadeiro, como no próprio Conselho de Ética. No Conselho de Ética ele não se preocupou em se defender dos fatos, deputado Manente, deputado Paulo Aze. Ele se preocupou em criar um circo, uma plataforma para atacar os seus adversários políticos. Veja, uma das testemunhas que o deputado Glauber arrolou, mas foi indeferida pelo Conselho, foi o Felipe Neto. O que o Felipe Neto tem a ver com o que aconteceu na Câmara dos Deputados? O que ele tem a ver com os fatos pelos quais o deputado Glauber está sendo julgado? Absolutamente nada. Ele queria apenas utilizar como palanque, como circo, o Conselho de Ética desta Câmara, né, para aproveitar a visibilidade, né, e angariar mais eleitores. Portanto, quero reforçar aqui que nenhum dos motivos que foram colocados, né, que estão sendo colocados pela defesa do deputado Glauber, se sustentam, e mais do que isso, falam muito sobre o perigo de se criar um precedente. Mas que perigoso criar um precedente em que deputado não pode sair na mão com o outro, né? Que precedente absurdo é esse, né? Em que um parlamentar não pode agredir um cidadão comum ou não pode agredir outro cidadão comum. Felizmente, pelas manifestações nesse Conselho de Ética, e eu quero parabenizar o trabalho do relator, deputado Alex Manente, o recurso do deputado Glauber deve ser negado. Aliás, um outro ponto que Glauber não cumpre a sua própria palavra. Ele dizia que queria levar o processo direto para o plenário, que sequer apresentaria recurso à SCCJ, mas talvez isso aí seja parte da negociação com o deputado Hugo Mota. Mas já me adiantando a essa aprovação do recurso, eu já trouxe aqui um kit para o deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. Concedo silêncio ao plenário, por favor. Concedo a palavra para falar a favor do parecer. Nobre